4 de maio. Nesse momento, gostaríamos que todos se posicionarem para cantarmos o hino nacional brasileiro. Gostaríamos também de convidar a professora Maria Teixeira, coordenadora municipal do programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Queremos convidar também a professora Deodoléia Carvalho, diretora-geral de ensino. A professora Deodoléia Carvalho, eu gostaria de dizer que todas as pessoas, as meninas que nos receberam muito bem, ontem, desde ontem, domingo, estava aqui ajudando a preparar essa bela programação para vocês. Gostaria de convidar também nesse momento o professor Daniel Kennedy, representante do grupo Luz Consultoria. Uma salva de palmas para o professor. Professora Eveline Neves Santana, que a professora Eveline também fará parte da composição da nossa mesa. A professora Eveline, que está representando o senhor professor Jorge. E gostaríamos também de convidar o senhor secretário de Desenvolvimento Social e Habilitação de Araguaína, Carlos Júnior Silveira. Gostaríamos também de convidar a professora Maria Margarete da Silva, da cidade de Couto Magalhães, representando os municípios da área de abrangência aqui de Araguaína. Gostaríamos também de convidar a professora Onilda de Fátima Vaz, representando o senhor Fabriciano Borges, que é presidente dos conselhos. E a professora Josefa Maria Corrêa de Oliveira, secretária municipal de Educação de Araguaína, uma grande salvação. Nós teremos ainda mais surpresas no nosso mundo.
no exercício da docência, no acolhimento da diversidade. Numa ação compartilhada, o Programa de Educação Inclusiva Direito à Diversidade disponibiliza aos municípios e secretarias estaduais de educação equipamentos mobiliários e material pedagógico para implantação e implementação de salas de recursos multifuncionais destinados ao atendimento educacional especializado AEE, com vista a apoiar o processo de inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais na rede pública de ensino. Para tanto, a Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Ministério da Educação, MEC, desenvolve desde 2003 o Programa de Educação Inclusiva Direito à Diversidade, que tem como princípio fundamental a garantia do direito dos alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, o acesso e permanência com qualidade nas instituições de ensino regular. O município Polo, Araguaína, é responsável pela formação de gestores e educadores, envolvendo os 35 municípios de sua área de abrangência, sendo eles Abreulândia, Aragominas, Araguacema, Arapoema, Babaçulândia, Barra do Ouro, Bernardo do Saião, Bom Jesus do Tocantins, Campos Lindos, Caseara, Centenário, Colina do Tocantins, Colmeia, Corpo de Magalhães, Filadélfia, Fortaleza do Tabocão, Goiatim, Guaraí, Itacajá, Itapiratim, Itaporã do Tocantins, Juarina, Lajeado, Marianópolis do Tocantins, Nova Olinda, Palmeirante, Pau d'Arco, Presidente Kennedy, Recursolândia, Rio dos Bois, Santa Fé do Araguaia, Santa Maria do Tocantins. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na professora Josefa, nossa secretária municipal de educação, que não tem medido esforço na política educacional de Araguaína. E também, quando há necessidade, deslocamento também da equipe, a equipe ali para dar suporte aos municípios. E nós gostaríamos agora de agradecer a todos vocês, a todas que estão aqui presentes, em nome da nossa secretária de Educação do Ministério da Educação, que é a Cláudia Pereira Dutra, professora Cláudia. A coordenação, até o ano passado, ela tinha o nome só da coordenação que envolvia as políticas da área da educação inclusiva, e a partir desse ano mudou-se, porque agora a secretaria ela está envolvendo também a diversidade, e hoje ela responde pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Então, nós temos nova abordagem. Esse ano já está previsto outra capacitação, aonde foi inserida a educação ambiental, educação de jovens e adultos, educação do campo, indígenas e quilombola, educação e direitos humanos, cidadania, educação especial, políticas educacionais para a juventude. Então hoje, a Secretaria de Educação, ela tem que abranger todas essas outras áreas, e tanto a Araguaína, a Secretaria Municipal de Araguaína é responsável, a Diretoria Regional e os 35 municípios da área de abrangência. O nosso leque agora aumentou, então nós temos que dar conta também de toda essa diversidade que está imposta. Mas o leque, as crianças com deficiência, transtornos globais, são aquelas
conversamos, os pais estão satisfeitos com os seus filhos estarem no ensino regular. Por quê? Porque é uma garantia dele, a sua permanência com sucesso tem que ter toda uma capacitação. Esse programa foi inserido pelo governo federal em 2013 no Ministério da Educação e desde 2004, Araguaína, nós somos responsáveis pelos 35 municípios da área de abrangência. E outra, cada pessoa que está aqui hoje, você é um multiplicador no seu local de trabalho, no seu município, na sua rede. E se houver necessidade, você também terá na sua cidade vizinha, no seu local de trabalho. Então, cada um aqui hoje tem uma responsabilidade de sair aqui para ser multiplicador. E nós agradecemos. E a nossa secretária, líder do Ministério da Educação, a Cláudia Dutra, acredita no potencial e sempre ela manda um recadinho para cada um. Acredite cada vez mais na inclusão, porque os nossos índices de matrículas estão aumentando. Então toda criança tem o direito de estar no ensino regular e também frequentar o EE. Nós agradecemos, eu gostaria de agradecer toda a nossa equipe da Secretaria de Educação que tem feito a diferença. Nós trabalhamos, né, Deusoléia, a professora José que está aqui, toda a nossa equipe do ensino especial e das outras coordenação, agradecemos a parceria com o Estado, né, Eveline está aqui representando, também que tem nos dado esse suporte, porque esse programa, gente, ele é parceria a nível de governo municipal, estadual e federal. E também nós temos que trabalhar em parceria. Depois falou, o colega colocou em relação à cidade e tal, não, mas na escola do qual eu participei, foi muito bem organizado o negócio, uma prova super difícil. Então, não é que só uma prova vai dizer que o aluno está habilitado para ir, mas pela complexidade da coisa, eu vi que realmente foi bem elaborado. O município de Araguaína está de parabéns. Eu fui convidado recentemente para o formato de psicopedagogia pelo IEL, e assim, pelo menos os professores na qual eu passei os alunos, eles falaram assim, não, está tudo ok. Então, gente, não vamos deixar assim um aluno que você vê que ele tem possibilidade de ir e ficar, entendeu? E às vezes a coisa é tão criteriosa a questão, porque você às vezes fica assim, não, o aluno tem 70% da prova, mas eu vou deixar. Então é muito... Parabéns à participação do nosso colega psicopedagogo, tá? Então assim, eu só queria colocar um ponto na minha sala, o aluno de acordo, observa, o aluno de acordo com a necessidade que ele está buscando. Se não estiver atropelado no seu emocional, no seu sistema linguístico, ele pode ser passado para outra série. Não basta a competência, tem que juntar a competência com a habilidade. Então, foram isso que os nossos colegas fizeram aqui. Elaboraram uma prova, fizeram teste, observaram, registro, analisaram e chegaram a uma conclusão. No trabalho também. Tinha delas que acertaram 100% das questões. Mas eu conversei com a mãe, eu conversei com a professora da sala que estava com ele a regular e notei que essa criança, mesmo tendo acertado todas as questões, porque acontece que tinha um menino que olhava para do colega e copiava. Então, isso não justificava que ele tinha acertado as questões todas copiando do coleguinha e eu tinha que passar ele. Se ele copiou do colega, é porque ele não sabia. Então, isso não quis dizer que eu coloquei lá na reação aluno, acertou 100% das questões, mas não está apto. Por quê?